E aí, amadinhos, amadinhas, começando a falar aqui, simplesmente porque decidi que precisava organizar algumas ideias na minha cabeça. E eu sou uma pessoa que, me conhecendo, sei que é mais fácil fazer isso falando do que escrevendo ou qualquer outra coisa. Apesar de que escrevendo pode ser que eu consiga ter mais recursos para explicar algumas coisas. Falando, eu acredito que seja algo muito mais fluido e que seja mais legal, né? Talvez não ficar no imaginário, mas enxergar também o que está acontecendo. Enfim, começo isso na semana em que estou colocando parte do sonho de uma vida em prática. Decidi que irei fazer uma espécie de volta ao mundo, vivendo o maior número de experiências aleatórias possíveis para um ser humano viver. E tô falando que minha vida vai ser um se beber não case diariamente. Não, longe disso. Mas de que não é todo mundo que tem a oportunidade de vir no meio das montanhas, nos Balcãs, para aprender sobre permacultura, cuidar de bode, analfabeto digital e coisas assim. Tipo, sei lá, quantas pessoas que vocês conhecem que já viu um pé de pera, que eu não sei nem o nome, pereira, talvez, para arrancar uma fruta do pé e sair andando e tal. Massa, né? Enfim. Ontem tava no Museu de História da capital, Sofia, e eles falaram, aqui é uma das civilizações mais antigas da humanidade. Pelo menos os indícios históricos apontam para. Olha que legal. Esses bichos são muito interessantes. Enfim, e em certo ponto a preguiça do homem, digamos assim, fez eles pararem e começarem a levar vida de sedentário, não mais de nômades. Por infinitas facilidades e por outras nem tanto. Mas voltando, né? Apenas uns conhecimentos aleatórios que contextualizam o porquê de estar aqui e o porquê dessas coisas fazerem sentido na minha cabeça, na minha concepção, para que essa busca do meu sonho, digamos assim, seja mais interessante e seja mais legal. Então, estou numa semana em que muitos vínculos antigos que eu tinha começaram a ser cortados, e não só vínculos sociais, mas também vínculos como faculdade, que de certa forma é social, mas não é relacionado a outro indivíduo. Não tem relação alguma como o outro indivíduo vai se comportar, sendo que é algo só meu. Só eu posso dizer sobre como é meu desempenho na faculdade, etc e tal.
Mas enfim, alguns desses vínculos foram cortados, finalizados. E acredito que todo mundo tenha uma certa capacidade, necessidade desses vínculos em maior ou menor quantidade. E que talvez seja tempo e o momento de começar a criar outros. Enfim, talvez seja isso uma das coisas que eu tenho aprendido com esses caras aqui. Manja? Parece que os bots são uns bichos, uns animais não tão inteligentes quanto outros, mas eles têm algumas coisas assim que nós seres humanos deveríamos tentar aprender com eles. Sei lá, quando eles chegam em algum lugar e não tem tantas folhagens não são tão nutritivas para eles, eles simplesmente saem andando, sabe? Diz muito sobre como a gente às vezes fica em lugares que sabemos que não vão dar frutos por comodidade, porque gostamos de alguns pontos, mas em sua grande maioria eles não vão vingar. Vocês conseguem entender? Acho que é necessário talvez fazer esse tipo de analogia. Não porque acho que os animais têm que ensinar tudo pra gente, mas que a natureza por instinto ensina muito do que a gente deveria saber. E é isso, e talvez seja o primeiro de alguns. Talvez eu nunca mais aposta porra nenhuma. Corta essa parte do porra, porque vai que eu começo a ganhar dinheiro com essa parada. Daí eu não posso estar falando palavrão. Mas é sobre isso. Sobre nossas relações com os da mesma espécie e de outras. Enfim. Beijos, amados e amadas. Cuidem-se.